Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o verbo to be na forma negativa. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Você sabe responder perguntas usando o verbo to be na forma negativa? Você consegue? Já fez isso? Não se preocupe não, tá? Se você não aprendeu ainda, não souber, durante esse vídeo você vai aprender, eu tenho certeza. Então, para isso você vai acessar a plataforma Inglês Paraná. Nós temos o endereço digital ali, você vai fazer o seu login, a sua senha. Nós estamos no nível iniciante, unidade 1, lição 4, gramática, formas negativas do verbo to be. Quando você clicar em começar, você vai conseguir fazer as atividades e aprender bastante sobre o verbo to be na forma negativa. Então, acompanhe comigo essas informações. Qual palavra usamos para transformar uma frase em negativa com o verbo to be? Qual palavrinha nós utilizamos, você sabe? Outra perguntinha. Are you neat? Você é uma pessoa organizada? Você consegue responder isso? Como você responderia? Saberia responder na forma negativa? Vamos lá então que eu vou trazer algumas informações para facilitar a vida de vocês. Use not para formar a frase negativa com o verbo to be. Com ele, o not vem logo depois do verbo em inglês. Por exemplo, I am a student. Eu estou dizendo eu sou um aluno. Ou então, se eu quero dizer no negativo, eu vou acrescentar o not logo após o verbo to be, que nesse caso, com o pronome I, eu uso am. Então, a frase fica I am not a student. Fácil, não é? Agora vamos ver outros exemplos. He is busy. Ele está ocupado. E se eu quero colocar essa frase no negativo? He is not busy. Veja que eu acrescentei o not logo após o verbo to be is. They are neat. Eles são organizados. E na negativa fica they are not neat. Eles não são organizados. Vem o not logo após o verbo to be are. E agora, como nós usamos as contrações do verbo to be com o not? Veja só, as contrações negativas com o verbo to be são as seguintes. Existem duas maneiras de fazer essas contrações. A primeira é contraindo o pronome com o verbo. Então, o que nós temos aqui? I am not a student. Eu vou abreviar o I, pronome, com am, o verbo to be. Então, I'm not a student. Ou she's not neat. She's not neat. Veja que eu abrevio o pronome com o verbo. E o not não fica contraído ou abreviado. We are not teachers. Então, nós temos aqui we're not teachers. Temos o pronome we e o verbo to be are contraído. A outra forma de contrair o verbo to be é fazê-lo junto com o not. Eu não mexo no pronome e faço a abreviação ali junto com o not. Mas veja bem, isso não é possível fazer com o pronome I, certo? Veja o exemplo. He is not a student. Então, he isn't a student. Estou abreviando o is junto com o not. E temos mais esses dois exemplos. They are not new students. They aren't new students. Estou abreviando o are junto com o not. E aqui nós temos uma tabelinha mostrando essa abreviação. I am fica I'm, né? A abreviação do pronome junto com o verbo. Então eu tenho I'm, your, his, she's, its, we're, your e their. Ok? Essas então são as referências. Neste vídeo, nós falamos sobre o verbo to be na forma negativa. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!